Queridos amigos, a minha alegria de estar pela primeira vez em Tupã e desfrutar da convivência, eu que encomendei a sonoplastia. Se alguém se assustar, não vai se assustar depois, porque vai ter novos fogos. A convivência afável de amigos que num tom de bom humor e de alegria de almas que já convivem durante muito tempo, parece que trocam afabilidades, prosas, experiências. Esse foi a minha experiência até agora em Tupã. Quero também dizer aos amigos das 15 cidades que chegaram e pedir desculpas por eu estar aqui meio assim, dando uma de youtuber. Eu sou Alberto Sauer, sem mexer em nada, tentando elaborar uma live a fim de que outros companheiros, além de vocês, pudessem se beneficiar com a reflexão de hoje. A doutrina espírita é uma doutrina tão formosa, tão bela, que nós temos o anseio de poder compartilhar com mais corações. Logo após a palestra, no entanto, nós vamos estar aqui até 1h da manhã, disponível para os companheiros que vieram de Marília e das outras cidades, compondo 15 cidades nesse encontro feliz. Quero também agradecer a presença da equipe que dirige a região da USE, essa notável União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que nos permitiu a oportunidade de estar aqui, a começar da voz maviosa da Aline, trazendo de um fato, passando por nosso incansável cantor romântico, que já se foi há algum tempo nas suas cantigas de amor, e terminando com a paz e com assim seja, muito conveniente para os nossos dias atuais. De todo, o nosso toque de açaí em São Paulo, para que as nossas vidas possam se tornar mais fecundas e mais brilhantes. E o nosso carinho, aqueles que estão conectados pelas redes sociais, no mundo que hoje ficou como uma pequena aldeia. Amai um ao outro, mas não façais do vosso amor um grilhão, que haja antes entre as praias das vossas almas um mar ondulante. Cantai, dançai, vivei a alegria juntos, mas deixai cada um ficar a sós, como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão juntas na mesma melodia. Estais próximos, mas não próximo demais, porque o carvalho e o cipreste não crescem um à sombra do outro. É a fala de Khalil Gibran, o notável poeta árabe que se asilou nos Estados Unidos, permitindo que pudéssemos desfrutar dos encantos da sua mensagem. Khalil Gibran nos trouxe essa riqueza que nos enseja hoje, nesse encontro feliz, experimentar a possibilidade de analisar as relações românticas. Quando duas pessoas se entrelaçam na relação de enamoramento um com a outra, ou estabelecem uma vinculação de tal nível
que compõem uniões estáveis ou casamentos de conformidade com a cultura de cada lugar, com a legislação de cada país, com a possibilidade dos costumes das diversas geografias do mundo. O relacionamento entre duas pessoas, do ponto de vista da amorosidade, é sempre desafio. E ele é um desafio porque temos dificuldade de nos relacionar conosco mesmo, porque nós só conseguimos amar alguém com amplitude quando nós somos capazes de poder estabelecer uma relação conosco mesmo de alto amor. Mas é tão difícil amar-se. O relacionamento de alto amor que a tradição cristã já traz de 3.000 anos atrás, amar o outro como a si, na fala de Moisés e no replicamento que Jesus faz, repercutindo esse mandamento numa experiência vivencial, e ainda hoje é um extraordinário desafio. Porque nós somos com o outro na medida que somos conosco mesmos. Se nós não conseguimos lidar com a nossa própria realidade interna, que traz muitas contradições, como lidar com o amor pelo outro, que traz o outro, tanto quanto a gente, inúmeras contradições. É muito difícil, portanto, se eu tenho dificuldade de lidar com os meus conflitos internos, como lidar com um conflito com o outro que caminha conosco? E a despeito de estarmos enamorados pelo outro, de estarmos apaixonados pelo outro, ainda assim é muito desafiante. É verdade que o apaixonamento enseja uma relação inicial de enseguecimento. Quem está apaixonado sempre deixa de ver as coisas como são. Fica meio que surdo, meio que cego, meio que movido pela paixão, ser lançado na relação em relação ao outro. Foi a questão 907 que Allan Kardec indagou dos espíritos se a paixão, esse movimento tão frenético da natureza, se ele estava realmente fazendo parte desse caminho natural da vida. E os espíritos disseram que sim, e de que a paixão nos remetia para grandes realizações, mas de que o mal estava no abuso que fazemos dela, e de que era a paixão que abria espaço para o sentimento. Era ela que vinha abrir um campo para que o amor pudesse se consolidar. Então, apaixonar-se é um fenômeno que não tem idade, e quando estamos apaixonados, nós nos tornamos jovens novamente, a despeito de estarmos mais para espírito desencarnados, às vezes muito adiantado na idade, mas quando nós nos apaixonamos, nós reagimos tal quando éramos jovens. Um jovem apaixonado, de repente o banho passa de 5 minutos, antes é menos, depois é de mais de 5 minutos. Ele cantarola, oferece-se para ajudar nas atividades domésticas, faz a barba que ele ainda não tem, ela se levanta cedo, canta, estuda, faz o auxílio nas atividades, por exemplo, domésticas, no campo de lavar as louças, que naturalmente danificam as unhas, mas ela, apaixonada, se dispõe a ir ao encontro da mãe para fazer essa movimentação. A mãe, o pai, que já passaram por essa experiência, logo dizem: está apaixonado, ou está obsediado, ou está apaixonado. Mas como é uma coisa boa, está apaixonado. Pode ser uma fascinação, é a hipótese, mas é a paixão nos prospecta. E no início tudo é bom, porque tudo que o outro faz ou deixa de fazer é leve, é engraçado. E se o casal avança no relacionamento de enamoramento, se passa a estabelecer convivência mais próxima e mais íntima na direção de uma união estável, e se as relações passam a conter, que eles durmam juntos, até o ronco se transforma em melodia.
No início tudo é assim, meu bem, você qual cotovia, cantando ao meu lado. É uma forma delicada de dizer, durma, meu bem. Mas a pessoa não diz isso porque ela está apaixonada. De fato, ela lembra como se fosse um pássaro, porque ele está, por exemplo, diante dela, porque até para roncar as mulheres são mais educadas. Ele está diante dela e faz esse feito poético. Isso é ainda a paixão fazendo parte da relação. Mas à medida que o tempo vai se consolidando, de que o acasalamento se estabelece de uma forma mais duradoura, em que surgem os ritos de passagem, e você já está lá adiante há algum tempo, aí a cotovia cede de lugar e você passa a dizer, meu bem, você está ressonando. É uma forma singela de poder dizer porque o outro está roncando. Mas depois de um tempo mais adiante, quando o amor tem que provar que ama, não é pouco frequente que ele olhe para ela e diga, por favor, parece que é uma aeronave que está passando por cima de casa. E isso ainda é delicadeza, porque a partir daí vem os cutucões com o cotovelo para acordar o outro. Quando o outro se acorda, você está deixando eu dormir, por favor, vire para lá, vire de lado. Isso é o sequenciamento dos desafios, uma coisa singela, que é ressonar. Que você sai de uma patativa, de uma cotovia cantando, para o lugar de um avião, uma aeronave por sobre o telhado, mudando, portanto, de design sonoro e ensejando que você possa agora chamar a relacionar-se com ela ou com ele num exercício de amor que tudo suplanta, tudo avança e tudo cresce. O amor é, portanto, a pedra de toque no relacionamento a dois. E hoje, naturalmente, numa sociedade galvanizada pelo descartável, aonde as relações ficaram liquefeitas, muito passageiras, muito superficiais, as pessoas, para não terem encrencas, elas, ao invés de se relacionarem profundamente, elas passam pelas outras. Por isso, a expressão, eu fiquei com fulano, eu estou ficando com fulano. E outro dia eu perguntei para uma jovem, puxa, mas você está ficando há 6 meses? Ficar 6 meses ainda é ficar? Ela me olhou, disse, não tio, não é. É porque eu tenho medo de dizer e de propor que a gente possa estar namorando. Até para namorar a gente tem medo. Imagine casar. Casar é fobia, não é mais medo. As pessoas hoje cada vez mais têm dificuldade de avançar para compromissos. E quando casam e se separam, não querem saber de casar de novo. Dizia um amigo, eu era feliz e não sabia. E eu perguntei, e como você descobriu? Com o casamento, depois que casei. Fala do mal da esposa, em tom de troça. E eu disse, então, será que ela não diz o mesmo? Porque, efetivamente, depois que nós avançamos para uma relação de conjugalidade, e se essa relação não dura muito tempo, e há uma separação a posteriori, é muito difícil a pessoa envolver-se no novo relacionamento por medo. A antítese do medo, segundo João, na sua epístola, é o medo, a antítese do amor. O medo nos paralisa. Nós temos dificuldade de avançar para um novo desafio, de um novo relacionamento, porque o primeiro fracassou. Não é que tenha fracassado. Temos o mau hábito de dizer que o casamento não deu certo. Às vezes deu. Ele vingou 20 anos. E depois não seguiu adiante. Nós não podemos jogar fora 20 anos de relação, dizendo que não deu certo. Nós não conseguimos manter a relação para além de 20 anos. Mas 20 anos são 20 anos de patrimônio, de construção, de experiências acumuladas. Não dá para reagir diante de uma separação como crianças, ou tudo ou nada. Não é assim.
criança que funciona assim. Nós, adultos, temos que honrar as relações que tivemos, que não prosperaram, que não conseguiram avançar mais do que uma década, por exemplo, e ter a clareza de que deu certo durante 15, 20, 25 anos, depois não conseguimos avançar nessa relação. É verdade que se o relacionamento fracassa no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, e se isso repete com uma outra pessoa, isso é indicativo de que precisamos fazer uma pequena pausa para olhar para nós mesmos. Senão, vamos cair na fala muito frequente de mulheres e homens que dizem, depois de repetidas frustrações, homem não presta, mulher não serve, para falar dos seus fracassos reiterados, multiplicados. Quando as relações elas fraquejam, falecem, não avançam, duram muito pouco, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: o que há comigo que o relacionamento não é capaz de seguir adiante? O que acontece no meu dia a dia que a relação não avança muito tempo? O que suscita dentro de mim que eu não consigo me relacionar afetivamente, amorosamente com os homens com quem eu estabeleço vínculos, ou com as mulheres com quem eu passo a estabelecer conexões afetivas? Essas perguntas precisam ser feitas. Ao invés de se acusar fora, temos que se olhar dentro, porque o relacionamento, qualquer que seja ele, mesmo as relações não amorosas, elas são desafiadoras. Coloque duas pessoas uma ao lado da outra e logo elas começam a se desvelarem uma para a outra, seja no trabalho, na comunidade, na religiosidade, no centro comunitário, nas relações de entretenimento. O tempo começa a transcorrer e começam a surgir os conflitos. É próprio do ser humano, portanto, ser desafiado a se relacionar com o outro, mesmo quando está vocacionado por uma dinâmica de prazer, de amor, de paixão, que, depois de um tempo, exige que saiamos do nosso posto, da nossa plataforma onde nós nos colocamos, para dar um novo salto na direção da plataforma posterior, superior, crescendo. Habitualmente, ao invés de subirmos a escada e avançarmos para um novo patamar, a gente desce a escada ou se projeta no prédio. Ou seja, a gente não aceita o desafio como um convite ao nosso crescimento. Desistimos do outro, abandonamos a pessoa que se nos vincula e saímos à procura de alguém perfeito, como se nós fôssemos perfeitos. A gente quer perfeição de fora sem termos perfeição dentro. A gente quer uma princesa sem ser um príncipe. A gente quer um príncipe, todavia nós somos uma bruxa. Então, como eu desejo encontrar alguém que é diferente de mim para mais? Então, quando nós nos envolvemos nos relacionamentos afetivos, é natural sermos chamados a olharmos para dentro de nós mesmos. Porque toda relação amorosa nos convida a uma dinâmica de autoencontro, para que o heteroencontro possa fluir e dar certo. Logo, se o relacionamento amoroso se constitui e não avança, eu preciso me perguntar: de onde vêm as minhas encrencas? Quais são os meus pontos cegos que estão me inviabilizando o relacionamento com o outro, com a outra, já que as encrencas têm se multiplicado e as relações têm entrado em colisão frequentemente. O ser humano, diante de outro ser humano, é sempre desafiado a crescer. Por isso, dentro da conjugalidade, nós costumamos dizer que nós não casamos com uma mulher, com um homem. Nós nos consorciamos com um personal trainer da alma, porque ele vai nos ajudar no embelezamento interior. Infelizmente, a gente quer um outro que faça a nossa vontade, e não alguém que venha nos ajudar a exercitar as virtudes que vão transformar o nosso coração, a nossa alma, num ser
mais afável, mais ético, mais belo, mais fecundo, mais iluminado por fim. Nós desejamos quietude, mas uma quietude às custas do outro. Foi um dia quando eu chegava em São Paulo para um evento do Mednesp, o encontro dos médicos espíritas, e eu estava sendo levado por um companheiro que me fazia o translado, e ele então, eu perguntei a ele, ele era uma van, qual era a carteira que tinha para dirigir uma van, e ele me explicou, e foi dizendo que ele estava pleiteando uma outra carteira, que eu não conhecia, e eu disse, mas como é essa carteira? Ele disse, não, essa carteira dá direito a dirigir também cegonha, dá direito a dirigir caminhões, porque essa carteira que eu tenho, só van e também ônibus de turismo, mas eu estou pleiteando fazer essa mudança. E eu disse, mas pelo que você está pleiteando fazer essa mudança? Você quer mudar de área de trabalho? Ele disse, não, eu vou lhe explicar. Eu dirijo ônibus de turismo. Então, quando eu chego numa cidade, por exemplo, eu não posso estacionar no centro da cidade, não é permitido. Então as pessoas reclamam, porque eu fico fora da cidade. Então atender turista é muito ruim, porque eles entram no ônibus reclamando, porque eu não estou no horário que eles acham que eu devo ter, porque eu não coloco o ônibus à espera deles, e outros entram que nem nos veem. Então, eu quero lhe dizer que eu estou cansado de gente. E eu disse, você vai então dirigir caminhões? Se for, eu disse, mas as estradas não importa. Eu vou carregar grãos. Eu não quero carregar gente, eu quero carregar grãos. E aquilo me impactou, porque ele estava preferindo carregar coisas do que pessoas. Há muitas pessoas que não querem se relacionar afetivamente uma com as outras e se relacionam apenas com os animais, porque têm medo de se relacionar com as pessoas, e até dizem, não, gente, mas ela é gente também, ela esquece que ela é gente. Então ela se enche de animais na substituição de pessoas, porque as pessoas como que não prestam. Mas quando ela qualifica assim, ela se inclui, porque ela é da mesma natureza. Então agradeça se você está ao lado de alguém namorando, ou casado, ou recasado, e se esse alguém exige de você, porque esse alguém que chega é o teu personal trainer, vai te ajudar a seres uma pessoa melhor. Tu vais te engrandecer se tu tomares a relação como um desafio à tua capacidade de amar mais um pouco, porque o amor é feito das diferenças e não apenas das similitudes. A gente tem a impressão que uma boa relação são de duas pessoas iguais, mas nós esquecemos o que seria duas pessoas iguais casadas ciumentas, duas pessoas tirânicas casadas juntas, duas pessoas arrogantes convivendo juntas, não ficavam nem um mês, ou teriam muita dificuldade. Então, não são pessoas iguais que dão certo. O que dá certo numa relação amorosa, na superação dos conflitos, são duas pessoas que se amam, porque todas as relações, elas têm aspectos semelhantes e aspectos diferentes. Eu duvido, se você pensar na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado, na sua namorada, ou naqueles que você já teve, você não tinha aspectos que eram iguais e aspectos que eram muito dessemelhantes. Então uma relação rica não é uma relação de pessoas iguais. Às vezes pode ser bom você torcer pelo mesmo time, por exemplo, duas pessoas em Belém do Pará torcendo pelo Paysandu, que é o melhor time da cidade, então vai ser notável. No entanto, se essas duas pessoas elas forem egoístas, esse relacionamento vai ter muita dificuldade no dia a dia de sobreviver, porque um vai sempre pensar em si primeiro, depois em si, e talvez no outro, se sobrar comida, se sobrar tempo, se sobrar. Mas meu bem, você não lembrou de mim?
Ah, bem, esqueci, mas parece que está com Alzheimer, esquece sempre. É que a pessoa só olha para o seu umbigo, não olha para o outro. Então o que é bom numa relação não é ser igual, é bom amar. Para valorizar as similitudes boas e trabalhar aquelas que não são tão boas. Para valorizar as diferenças como processo de troca. Por exemplo, eu, no meu relacionamento de conjugalidade, eu sou uma pessoa assim muito assim, floral. Eu gosto de cores vibrantes, chamativas. Se você me ver assim no aeroporto, muitas flores, sou eu que estou lá. Um pedaço de flor da Amazônia chegando. Porque eu gosto. Mas a minha esposa é clean. É tom sobre tom. Discretíssima. Então vocês imaginam, eu floral e ela clean. E uma vez eu comprei uma camisa roxa, que do centro dela saiu um amarelo ouro, como se fosse uma explosão galáctica. E eu caí na besteira, eu estava em Brasília, fazendo um curso, caí na besteira de perguntar para os amigos. A pior coisa é de perguntar para os amigos, porque os amigos são de um carinho, eles sempre mentem. Eu perguntei, que tal? Eles, lindo, lindo. Eu vejo achando que era lindo. Quando eu cheguei, mostrei para ela, ela olhou, fez um silêncio, e depois disse assim, está bom para ir à praça no domingo, na feirinha. A feirinha dos hippies. Foi uma forma delicada de dizer que aquela blusa só servia nesse tipo de incursão, porque naquele espaço ele é muito alternativo, aí caberia uma blusa roxa com um amarelo ouro que explodia do coração como se fosse uma galáxia. Ela não entendeu o meu sentido poético, mas um dia ela se ligou, porque eu fui buscá-la para jantar. E quando eu me aproximei com o automóvel do meio-fio para apanhá-la, ela já tinha descido do apartamento, ela tinha ido trabalhar os cabelos, dar um novo toque. E como os cabelos ruivos geneticamente decrescem, é um cabelo em extinção, ela foi colocar ruivo, porque também estava na moda. E a tinta pegou mal e ficou rosa o cabelo. E quando eu cheguei no meio-fio, eu vi aquela cabeça rosa. Estava na penumbra, embaixo das árvores, na mangueira, na Amazônia. E eu olhei, ela entrou, eu disse, o que foi? Ela disse, pegou mal. E eu disse, por que não pegou bem? Porque ele errou na tintura. E por que não mudou? Porque não pode mudar, senão os cabelos caem. Tem que esperar o marido morrer primeiro, de susto, e depois... E nós fomos para o restaurante, foi maravilhoso naquele dia, porque eu nunca fui tão visto e olhado como naquele dia. Eu entrei com ela, parece que eu estava entrando no tapete vermelho em Hollywood. Todo mundo nos olhava. Vocês viram aquele filme, O Quinto Elemento? Era aquela cabeça, o Quinto Elemento. Então quando eu acordava, durante uma semana e alguns dias, eu acordava que eu olhava rosa. Queimou a língua, porque tom sobre tom ficou uma coisa, parece a pantera cor-de-rosa, ficou cômico. O relacionamento saudável é aquele no qual, portanto, nós sabemos articular as nossas diferenças. Você pode achar que tem razão, mas o outro também tem razão do seu ponto de vista. Se deslocar de si para o outro, para perceber que há outras janelas através das quais se pode olhar a vida, é um bom exercício para trabalhar a relação amorosa do que tange as diferenças. Porque olhar para uma janela de um térreo do edifício confere uma visão, mas subir para o segundo andar, outra visão. Mas se você vai para o 30º andar, é uma outra percepção da realidade. Olhar a casa de cima é uma percepção, mas do porão é uma outra percepção. E tudo é verdade, mas é verdade de um ponto de vista. Mas quem está no sótão acha que tem razão em relação a quem está no porão. E quem está no porão acha que está falando da casa com mais assertividade e razão do que aquele que está no sótão da casa. Olhar para o outro e perceber que o outro tem o direito de ser como é, tanto quanto você, é um dos atributos do respeito, manifestação clássica do amor.
Se você ama o outro, aceite-o como ele é. Ainda que ele não goste de açaí, lamente, mas aceite. Porque o outro tem o direito de gostar ou não gostar disso ou daquilo, de vestir-se disso ou daquilo, e no modo de ser igualmente. Às vezes nós queremos modelar o outro como nós somos e desrespeitamos o outro no exercício de poder dentro da relação, procurando manipular o outro. Não é ajudar o outro a refletir para que ele se transforme se ele acha que é necessário. É tentar manipulá-lo e imprimir de uma forma castrativa que o outro se modifique ao meu sabor, segundo o meu critério, que é o certo. Isso é um desrespeito para com o outro. E se o outro cede, surge uma relação desigual, alguém que manda e alguém que obedece. A relação não tem ruídos, por assim dizer, de conflitos, mas é uma relação muito ruidosa interiormente. Eles não brigam socialmente, porque alguém está como escravo, subserviente à vontade do outro, seja do homem, seja da mulher, e está obedecendo cegamente, mas está, como todo escravo, esperando o momento para se libertar. No dia que o escravo cansa de ser escravo ou não aguenta mais, ele rompe e tem uma reação em casa. E é comum o outro cônjuge se assustar: mas o que deu em você? E a pessoa diz que rompeu numa atitude às vezes agressiva, teve um quadro de histeria, e a pessoa diz: eu não aguento mais viver essa relação. É curioso como nós nos colocamos subservientemente à pessoa que nós amamos, quando a relação de amor deveria ser uma relação de autenticidade, onde o acolhimento de parte a parte tinha que ser amplo, ainda que não concordemos com esse ou aquele comportamento, esse ou aquele jeito, esse ou aquele gosto, mas se nós amamos, nós precisamos acolher o outro. Quando nós impomos ao outro, nós estamos negando a sua individualidade, nós estamos subvertendo a sua identidade enquanto pessoa. Ele não pode ser ele. Eu amo uma pessoa que eu manipulei, e essa pessoa se deixou manipular, e ela não é ela é um fake, ela é uma imagem falsa de si mesmo para agradar o outro da relação. Outro dia eu vi uma esposa me confidenciar. Eu disse: eu fiquei tão decepcionada com meu esposo. Eu disse: mas pelo quê? Porque eu descobri que há 30 anos ele ouve comigo músicas que ele não suporta. Eu disse: mas como assim? Eu achava que ele gostava de músicas country, mas ele não suporta essas músicas. E quando ele me disse isso, eu disse: mas por que você não me disse? Ele fez assim. Ela então me falou: não é possível que ele não tenha conseguido me dizer que ele não gostava de música sertaneja. E passou 30 anos comigo, e eu achando que ele adorava. E aí que eu botava música sertaneja, porque eu gosto, e ele, falta de espaço para que eu possa me colocar. Nada contra este ou aquele estilo musical que o outro gosta. Eu posso respeitar, desfrutar, participar em alguns momentos, mas eu não sou obrigado a só ouvir a música segundo o estilo do meu parceiro, da minha parceira, que coloca no carro, que ouve em casa. Qualquer que seja o encontro musical, aonde entra a música, vem o estilo do ditador ou da ditadora. Eu não sou obrigado. Nós podemos partilhar. Vê lá aquela música, como diz o meu neto, aquela música de morto, que são as músicas clássicas, e depois vem a música dos vivos, que é o rock. Ele adora rock. E aí, se essa música é de morto, eu digo: pois é, eu digo: pois é, música de morto também é música. Aprenda a ouvir música. Veja aí, veja que aquela coisa dá vontade de dormir, por isso que é música de morto. Eu digo: pois é assim mesmo. Música de morto faz dormir ou faz acordar a alma. Você só até agora está dormindo no corpo. Mas eu gosto mesmo de música de rock, que também é bom, eu também gosto. E assim nós vamos compartilhando nas relações amorosas, mais ampla do que relações a dois, os nossos gostos, respeitando o gosto de cada um.
O relacionamento não é delicioso porque nós concordamos sempre, porque a gente tem a impressão que um bom relacionamento romântico são de duas pessoas que sempre concordam. Não é verdade. Um bom relacionamento são daquelas pessoas que, a despeito de discordarem, elas conseguem coabitar e conviver uma com a outra em regime de compreensão. Eu aceito você e você me aceita. Como de dois amigos que se relacionam, não amorosamente no sentido romântico, mas amorosamente no sentido da amizade. O bom amigo não é aquele que pensa como eu. O bom amigo é aquele que senta do meu lado. Ou seja, ele pode pensar do jeito que ele pensa, mas eu penso do jeito diferente, mas nós somos amigos. Bem em dia com o filme que está passando na biografia de Elton John, cujo amigo talvez seja a demonstração mais cabal de um amor que percorreu desde a juventude até agora a senilidade. A despeito do notável cantor britânico em desejar amar o amigo na adolescência enquanto parceiro de uma relação afetiva, e o parceiro declinar, não aceitar, por não gostar homoafetivamente de Elton, mas lhe sinalizando como ele era e o quão da sua amizade era artigo de boa qualidade e de fidelidade. Esse amigo que lá atrás declinou de um relacionamento afetivo sexual com Elton John se transformou, talvez, no maior patrimônio de amor que o cantor teve ao longo de toda a sua vida profissional e afetiva. É bonito ver isso, porque é uma relação de respeito. O amor que ama cede sem se violentar, expõe sem impor. Quando nós transformamos o outro em objeto da nossa manipulação, da nossa pressão, da nossa compressão, da nossa castração, o amor falece, começa a arranhar, começa a machucar o outro. Quando eu deixo que o outro me violente, me machuque, me silencie gostos, motivações, estilo de ser, o amor começa a ceder lugar a uma insatisfação, depois ao tédio, depois à indiferença e à separação. Por isso que amar, na fala do Espírito Emmanuel, é um grande desafio. Quando nós nos relacionamos, dizemos, mais vale que os casais, que às vezes querem transferir a doutrina espírita para o parceiro ou parceira que não é, diz o Espírito Emmanuel, mais vale um gesto de sacrifício do que obrigá-lo a ler 10 livros à força. Mais vale um gesto de bondade do que obrigar o parceiro a assistir 20 conferências. Diz o Espírito Emmanuel, com extraordinária beleza, falando de que o amor que ama demonstra, acolhe o outro e faz da relação uma relação de experiência vivencial que comunica sentimentos, aptidões, talentos, princípios, valores, e que nesse compartilhamento o outro se enriquece. Uma vez eu estava na Espanha, num grupo de entretenimento. Eu fazia aquilo que os jovens fazem hoje, intercâmbio de línguas. Eu estava fazendo um intercâmbio de língua espanhola. E nos momentos de prazer, de entretenimento e brincadeira, nós estávamos juntos. Éramos muitos brasileiros. E eu notei que tinha uma senhora, que ela era de uma alegria intensa. E quando o grupo estava em conflito, ela continuava alegre. Aquilo me chamou a atenção. Porque normalmente quando surge um conflito, as pessoas se fecham. E ela não perdia o tom, sempre feliz. Então eu me aproximei dela num dado momento, mesmo não sendo tão curioso, e disse assim para ela, qual é o segredo da alegria? Ela me olhou e disse, casamento. Aquilo me assustou, porque para mim casamento é ruga, cabelo branco, pressão alta, colite, depressão, estresse.
E eu fiquei meio assim, bateu em choque com os meus valores. Eu disse, E ela disse, ele morreu. Quando ela disse, ele morreu, eu mudei a chave dentro de mim. Tinha razão. Morreu, porque quando alguém morre no velório, as pessoas não dão pêsames. Ela disse, puxa, que inveja eu tenho de ti. Parabéns. Às vezes elas se enganam e dão parabéns, porque o defunto, a defunta, às vezes era tão miserável que a pessoa parece que venceu, como que matou o outro, né? Conseguiu avançar até o fim do karma. E quando o outro tomba, as pessoas vão e dão parabéns. Eu vi um parênteses dentro do parênteses. Eu vi uma expressão aqui em São Paulo, numa cidade de São Paulo. A amiga perdeu o esposo e 3 outras amigas estavam no carro e disseram assim para ela, Mano, não é brincadeira, mas nós estamos com uma inveja de ti. Então casamento é assim. Eu pensei, quando ela disse morreu, eu pensei o que vocês pensaram. Eu digo que ela ficou livre. Mas para minha surpresa, a chave mudou de novo, porque ela me olhando disse assim, foi o homem mais notável que eu conheci. Eu aprendi a amar com ele. O senhor imagina que eu passava os dias e não ultrapassavam de um mês sem que ele me oferecesse flores. Pelo menos uma vez por mês ele me oferecia flores. Então na convivência com ele eu aprendi a amar. E ele se foi e eu continuo com aquilo que eu aprendi com ele, a amar. Hoje eu amo a vida. Eu achei notável, porque a fala dela era uma fala espiritual. Eu não perguntei porque eu fiquei com vergonha. Eu estava tão confuso diante daquelas alternâncias e fiquei com vergonha de perguntar qual era a religião dela. Porque é preciso ser muito cristão para entender de que não é o outro que me faz feliz. Sou eu que me faço feliz. O outro me ajuda, me acompanha, me influencia, é meu cúmplice. Mas não é o outro que me faz feliz. Não existe felicidade às custas do outro, dos outros. A felicidade é um ingrediente que cada um conquista no movimento de autocrescimento, de sublimação, tendo parcerias. Então, quando nós colocamos no outro, nós declinamos da responsabilidade de sermos felizes nas relações amorosas. Então, aquela mulher, ela conseguia ser plena, alegre, feliz, mesmo depois que o seu grande amor desencarnou, caracterizando de que ela não viveu às custas de um grande amor, ela viveu aprendendo com um grande amor a amar. Esse talvez seja uma das grandes lições que temos que aprender nos desafios da superação dos conflitos amorosos em todas as direções. Nós precisamos aprender a amar com aqueles que nos amam. Ao invés de ficarmos pendurados neles, vamos exercitar o auto-amor e o hétero-amor nesse exercício laboratorial de convivência e a partir daí fazermos como os pássaros que voam depois de aprenderem com seus pais quais se fazem os adolescentes. Eu moro em cima num prédio que fica de frente de uma praça cujas árvores são frondosas, são as samalmeiras. Samalmeiras são árvores muito frondosas, cujo caule precisamos de alguns homens dando-se as mãos para contorná-lo. Uma árvore tipicamente da Amazônia. Essa malmeira, ela é coberta de garças. Você olha de cima, ela está embranquecida. Outro dia eu estava contabilizando, tinham mais de 300 garças. 300. É lindo olhar de cima e ruim andar embaixo.
eu acompanho o processo procriativo delas, porque elas fazem os ninhos. Vejo o nascimento das garcinhas, sem plumas, depois ganham plumas, e depois elas começam a bater as asas incansavelmente, alimentadas pelos pais. Esse fenômeno eu ainda não sei compreender muito bem como é que se dá. É pela regurgitação, mas eu não sei se é sua mãe, se é o pai, se é os pais, não sei. Mas é bonito, e elas acabam por ir exercitando as batidas das asas e começam a voar nos galhos em torno, para enfim desferirem seu grande voo e se tornarem independentes. Os relacionamentos amorosos são assim. Nós somos chamados a nos tornarmos independentes, aprendendo com almas que estão do nosso lado, na posição de namorados, esposo, pais, filhos, amigos, que nos convidam nas diferenças a aprendermos a amar com os exemplos de bons exemplos. Mas os amigos, amores, pais, filhos, avós, colegas de trabalho, essas pessoas a quem nós fomos nos afeiçoando e vamos nos transformando aos poucos em pessoas que se nos vinculam e ganham o patamar da amorosidade, elas também nos ajudam pelos maus exemplos. Porque um esposo, uma esposa que não funcione muito bem, estimula você a desenvolver uma competência, uma virtude. Não são só as pessoas nobres que nos encaminham para cima. As pessoas difíceis, elas nos estimulam a ir para cima se nós sabemos dar um novo significado para a convivência e transformamos aquela relação numa relação de desafio ao desenvolvimento de competências que nós ainda não temos. Então, uma alma extremamente pacífica me ensina a pacificação, mas uma alma beligerante me ensina a desenvolver a pacificação às avessas, porque eu tenho que desenvolver a paz lidando com uma pessoa violenta, agressiva, que só fala gritando, que esbraveja, que quer sair do braço no trânsito. E você, convivendo com uma pessoa desse naipe, você é chamado a desenvolver uma habilidade. Lembro-me de Chico Xavier, cujo amigo me trazia sempre piadas picantes. O amigo não era tão amigo, era mais um colega de trabalho. E todas as vezes que o Chico chegava, ele via: Chico, você não sabe da última, e contava aquelas piadas mais arrepiantes. E o Chico não entendia pelo que ele fazia isso. E queixando-se para Emmanuel disse assim: Chico, ele traz para você o que ele tem de melhor. Ele traz a última é a melhor piada que ele aprendeu naquela semana. Então ele traz e compartilha com você. Isso é um gesto de amor. Por que você também não leva para ele a última e conta alguma coisa que seja útil para você, que você gostaria de compartilhar com alguém? Compartilhe com ele. Ele traz a piada picante e você traz o ensino edificante. Aí Chico entendeu e deixou de criticar um colega de trabalho que não tinha uma boa conversa e passou a acolher a intenção dele, ainda que a piada fosse picante, a intenção era positiva, e passou a compartilhar do seu coração as excelências do Evangelho que ele tinha a oportunidade de desfrutar semanalmente na convivência com os espíritos nobres. Portanto, na convivência diária, nós podemos transformar as nossas vidas ao lado daqueles e daquelas que trazem as dificuldades inerentes ou que trazem as virtudes competentes. Daqueles que são amorosos, nós aprendemos. Daqueles que são difíceis, nós também aprendemos. Aprendemos, seja de um lado, seja de outro, com os nossos companheiros de viagem. Porque, em verdade, ninguém está acabado e pronto. E também ninguém é tão vil, tão vulgar, tão imprestável, que não possa conviver com você e que não tenha coisas boas para trazer para você. Todos nós temos coisas positivas e coisas negativas. Temos luzes e temos sombras.
E quando amamos alguém, nós não trazemos só a luz, nós trazemos a nossa sombra. Porque a nossa sombra a gente não vê, é sombra. O outro às vezes vê a nossa sombra, mas nós não estamos vendo. Mas não esqueçamos que nós outros também compartilhamos com o outro as nossas luzes, o que a gente gosta, mas levamos também a nossa sombra que a gente não vê. Então, se nós nos dispusermos a uma convivência mais aberta, a acolher o outro com a sua luz e com as coisas que não são boas, com as sombras, e se pudermos ajudar a refletir sobre aqueles aspectos que não são tão saudáveis, talvez um e outro possamos contribuir muito para que o relacionamento com o tempo seja um relacionamento que enriqueça corações. A maioria das relações afetuosas na Terra, no campo romântico, são relações difíceis. Como profissional, eu ouço os conflitos conjugais, ouço o homem, traz as encrencas, ouço a mulher falando do homem, traz as encrencas. E vocês sabem qual é a conclusão que eu chego? Eles se merecem, porque nós trazemos encrencas e o outro também traz, mas ninguém é só zero à esquerda, nós temos zero à direita, e precisamos contabilizar isso, validar, valorizar isso, e não olhar só para a parte ruim, porque se nós transformarmos o nosso relacionamento afetivo, amoroso, só em coisas ruins, vai ser muito difícil sobreviver, porque a relação vai ficar de guerra, os conflitos vão se multiplicar, e quando nós não dermos conta, nós não somos casais, nós somos esgrimistas, ou nós estamos jogando ping-pong, cada um quer marcar um ponto em relação ao outro, uma relação amorosa, onde eu disputo com o outro numa relação de poder, onde o amor está a serviço do poder e não a serviço da pureza, é uma relação que falta, escasseia sentimento na relação e um novo nível de consciência, porque eu uso do poder para derrotar o outro e me afirmar sobre o outro, e quando isso se dá, significa dizer que eu sou muito frágil, e por isso eu esmago o outro, eu me coloco sobre o outro, eu derroto o outro para dizer que eu tenho razão. Quando alguém tem razão na relação, significa que o casamento vai mal. É importante que o relacionamento amoroso a dois, de qualquer nível, em qualquer instância da escalada evolutiva da maturidade de duas pessoas que vão se relacionando com o tempo, é importante considerar de que o bom nível de interação no exercício do poder é quando o poder está a serviço do amor. E quando o poder está a serviço do amor, o jogo não é de ping-pong, o jogo é de frescobol. Nós não podemos deixar a bola cair. Se a bola cair, nós perdemos. Se você dá uma bola mal, eu me esforço para pegar a bola. Se eu dou uma bola mal para você, você se esforça para não deixar ela cair, porque se ela cai, a dupla perde. Um relacionamento maduro de pessoas que estão trabalhando bem os conflitos são aquelas que estão no design do frescobol. O que é importante é um ajudar o outro para que a bola não caia. Não é importante quem tem razão, é importante o que nós estamos aprendendo na relação. Porque se eu quero ter razão, eu vou ter razão sozinho, porque o outro, a outra vão embora. Ele cansa de não ter razão. É natural que numa relação a dois, num conflito, ambos tenham razão, cada um do seu jeito. Eu costumo lembrar esse exemplo porque ele é emblemático. No shopping, já viram os casais no shopping? Quando você vê um casal no shopping, ele segurando muito ela, pode contar que é conflito. Você pensa que eles são muito unidos, não é? Ele está segurando ela para ela não ir para uma loja fazer compra. Ele segura, porque se ele largar, ela vai. E você vê no shopping exatamente o funcionamento de cada um. Porque para a mulher, de um modo geral, e aqui estamos só falando de um modo geral,
Habitualmente a mulher tem um viés de trabalhar a sua verdade na perspectiva emocional, intuitiva, na sua sensibilidade estética. Então ela vai para as lojas, ela fica encantada com tudo que tem nas lojas, e ela quer levar tudo. E os homens, na maioria das vezes, os homens são mais pragmáticos, objetivos, eles são mais pontuais, eles vão logo na etiqueta, onde tem um preço, para ver se cabe ou não cabe no orçamento. Quem é que tem razão? Ela quer comprar uma blusa que custa caro, segundo ele. Ele diz: meu bem, custa muito caro essa blusa. E ela diz: meu bem, é a blusa que eu sempre desejei comprar. Porque é importante, a mulher tem sempre um desejo novo que aparece a cada visita ao shopping. Mas se ela diz que é uma blusa especial que ela sempre procurou, essa blusa é cara para ele, mas para ela é barata, porque ela encontrou. E se é a última blusa, no número certo daquela loja, não levar aquela blusa vai custar muito caro para ele. Então é mais barato para ele comprar a blusa, dividir ao longo dessa encarnação até a outra, mas manter o casamento e ceder um pouco. Quem não ama não cede. Precisamos ceder um pouco. Mas é lógico que nós não podemos estourar o orçamento doméstico numa compulsão feminil, porque senão o casamento também vai explodir mais lá adiante. Então, esse tempero, aonde um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco lá, aonde eu aprendo que o preço, muitas vezes, de algo a ser comprado, não é da economia financeira, é da economia afetiva. Tem um outro custo. É um outro custo. Nós vamos aprendendo, portanto, que tem formatos diferentes de olhar e há verdades diferentes a serem contempladas. Beleza, por exemplo, eu imagino perguntar para você se o seu filho é feio. Gente, pode ser consenso na escola que ele seja feio, para você não é. O que está certo e o que está errado? Então, aos poucos nós vamos aprendendo que amar é abrir-se para novas possibilidades. Não significa concordar com a compulsão do outro, se concordar com a violência do outro, concordar com as intempéries do outro, emocionais, explosivas. Não. Significa aceitar o outro como o outro é e compartilhar com a outra face que Jesus oferece, para que o outro reflita que talvez um outro jeito de lidar com aquilo fosse mais saudável, fosse mais rico. E com o tempo, como isso muda? Ao invés de esperar que o outro mude através do espiritismo, seja a mensagem espírita junto ao outro, para mudar o outro enquanto compartilhamento, para mudar o outro através do compartilhamento. Ou seja, seja melhor a cada dia, ame mais um pouco a cada dia. O amor não faz mal. Outro dia me perguntaram: mas qual é a medida do amor? Eu disse: é o máximo. Quanto mais você amar, melhor. Não, mas falando amor demais deu errado. Não existe isso. O amor nunca faz mal. Se faz mal, deixou de ser amor. Era superproteção, era mimo demais, era capricho, mas não era amor. Amor, que é amor, sempre impulsiona o bem, o homem e a mulher para o bem, para o alto. Porque o amor é a observação da lei divina. Assim sendo, nós somos convidados nesta noite a olharmos para as nossas relações que temos, para as que tivemos, fazendo agora uma nova avaliação, para alguma que há de surgir mais adiante, com uma perspectiva espiritista, entendendo de que quanto maior for o nosso esforço em podermos nos ver para nos amarmos, trabalhando os conflitos que nos habitam, maior vai ser a nossa disponibilidade para chegar no outro, aceitar o outro, amar o outro e compartilhar com o outro experiências, valores, princípios, capazes de poder permitir ao outro mudanças
se o outro escolher, porque com o tempo ninguém resiste ao amor, ninguém resiste ao gesto de sacrifício. Habitando com algumas pessoas que amam e observando o amor, eu tenho aprendido muito nesses exemplos anônimos de almas que caminham conosco ao nosso lado. Precisamos ter olhos para valorizar essas almas que dão mostras de amor no cotidiano. Eu fico olhando e digo quão essa pessoa é irresistível na sua capacidade de amar, o quão ela é capaz de poder, lidando com um filho autista, do espectro autista bem grave, ela é capaz de poder dobrá-lo numa relação de amor, de coabitação, de convivência, através da qual, em se amando, ela é capaz de espraiar amor para esse filho, e esse filho vai ganhando um novo impacto, uma nova formatação. E quando a gente vê aquele filho já deixou de agredir, deixou de morder, deixou de ter estereotipias que são muito frequentes nos autistas, tão graves quanto tinha, vai mudando. Nenhum milagre que não seja o milagre da convivência amorosa de alguém que dá para o outro aquilo que já tem dentro de si mesmo. Sejamos nós, no relacionamento a dois, aqueles que foquemos mais em nós para nos responder o quanto estou conseguindo de dar de amor para minha companheira, para o meu companheiro, ao invés de dizer o quanto ele está me amando, o quanto ela está me amando. Essa contabilidade não vai fechar nunca se nós ficarmos esperando que os outros nos amem para que a relação melhore. Ame você. E se o outro não corresponder a você, se o outro não der conta de seguir, se o outro quiser ir, respeite também. Você não pode obrigar ninguém a coabitar com você. Você não pode impor o seu amor, o seu estilo de vida a alguém que quer ter um outro estilo de vida, quer ter uma outra expressão de liberdade, quer ter outras experiências conjugais, afetivas. Respeite. Porque o amor, que é amor, não aprisiona o outro, mas cuida, mas aconchega, mas não aprisiona. Porque o pássaro, o beija-flor, as borboletas, as falenas, elas comparecem ao jardim, vão e voltam. Elas não precisam de um viver, elas não precisam ser trancafiadas de um viver, porque os pássaros que estão trancafiados estão condenados a sempre cantarem melancolicamente e a viverem fora do seu hábitat. O amor, que é amor, solta, mas cuida, não prende, mas estabelece a relação de fidelidade e de validação desse amor. Esse amor, com essa qualidade, é que o Espiritismo tem nos convidado hoje, porque efetivamente, como diz Gibran, o nosso amor não é aquele onde está grudado no outro. O amor é aquele, a gente está junto, mas está separado. Nessa dança da proximidade e da distância. Não é a distância que depõe contra o nosso amor, e não é a proximidade que diz que nós nos amamos. Porque, efetivamente, o cipreste, ele não cresce do lado de uma árvore frondosa qual ele. Uma samalmeira não cresce na Amazônia do lado de uma castanheira. São árvores que precisam de espaço. Gibran quer, na sua metáfora, afirmar de que se nós nos amamos, nós estabelecemos a unidade da música, da cítara, do violão, do instrumento musical, da lira, mas estamos cada um com a sua individualidade, cada um com respeito à identidade de cada um. Quando conseguimos olhar assim, nós amamos longe e amamos perto, nessa grande dança da amorosidade que Jesus nos convida ao amar e ao outro como assim, sem transformar o nosso amor, na fala do Khalil Gibran, como um grilhão, a estarmos juntos na música, nada obstante, como as cordas da lira, estarmos separados, a sermos junto com o outro
numa relação de vínculo afetivo, demonstrando que o amor a Deus é cabal. Porque quando a gente ama alguém e esse amor tem regime de reciprocidade, aquela relação é uma relação sagrada. O divino está nela. O casal, no silêncio ou na fala, revelam Deus, desvelam um campo de energias espirituais que nos encanta quando a gente vê um casal como espíritos em evolução que sabem tão bem trabalhar as suas sombras e compartilhar as suas luzes, no exercício de um amor que é capaz de enriquecer um ao outro, numa dinâmica de convivência longa, duradoura, que serve como um grande laboratório, porque ninguém pertence a ninguém. Nós estamos esposa, nós estamos esposo, nós somos espíritos imortais. Numa próxima existência, a sua esposa pode ser sua filha, seu filho. O seu esposo pode ser seu irmão, seu pai. Você pode mudar de corpo, de morfologia física. Tudo isso pode acontecer, porque nessa dança da reencarnação, nós vamos aprendendo a dar mais elasticidade ao nosso amor, para que o amor universal vá aos poucos coroando a nossa alma no embelezamento definitivo, na conexão com a divindade e no espelhamento do quanto Deus é Deus e é visto através de você, quando você caminha nas suas relações cotidianas, sejam as românticas, sejam as não românticas. Acabamos por ver Deus, sentir Deus, saborizar a divindade quando aprendemos a amar. E das relações, das mais desafiadoras que existem, são as relações românticas de acasalamento, são as que mais exigem dos seus pares uma cota de exercício capaz de engrandecê-los nessa existência. Mas se fizermos isso, estaremos vendo Deus na nossa relação, no ato de amar o outro, numa comunhão sexual que é tão nobre, tão bela quanto o ato de orar juntos. Porque o sexo é tão sagrado quanto o ato de orar, de meditar. Pode ser profanado, como a oração pode se transformar num rito neurótico. Amar o outro, encontrar a outra e estabelecer uma comunhão afetiva na superação dos conflitos é perceber Deus como resultado da interação do amai-vos, para perceber em Deus, no amor a Deus, o supremo mandamento. E chegando nesse ponto, nós entenderemos o porquê o poeta faz uma indagação repetida na exigência de buscar uma explicação para as maravilhas que a vida se nos oferece, ao dizer poeticamente: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que brilham nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os olhos gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a pulsante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, que fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol,
Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo leve, tardo do elefante, e o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito de repouso, o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e o elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os reinos tutelares, arcangelicais, imersos no segredo dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.